Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio em parceria tecnológica com o SES Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho o enorme prazer, honra e satisfação de co-coordenar este curso de pós-graduação juntamente com os estimados professores Renato Saraiva e Ariana Linhares. É um prazer recebê-los na nossa pós, nesta aula inaugural, nesta aula que tem uma visão, uma proposta de trabalhar com vocês, uma visão propedêutica, noções propedêuticas de trabalho. Que esta é uma aula, uma daquelas aulas mais difíceis de ministrar no curso, porque é muito gostoso dar aula sobre remuneração, sobre duração do trabalho, né, sobre cada um dos aspectos do contrato de trabalho, porque tem um conteúdo pragmático muito maior, as pessoas às vezes estão muito mais interessadas em discutir isso. Mas é um curso de pós-graduação e como co-coordenador desse curso e também coordenador do nosso também vitorioso curso de pós-graduação online em Direito Contratual, né, a minha ideia é que as aulas inaugurais sejam sempre comigo para garantir nesse ponto um ritmo e também a ideia de garantir a profundidade. Nessa aula específica, a aula inaugural, eu tenho que dar uma visão muito teórica, né? O nome da aula foi Noções Propedêuticas de Trabalho, ou seja, a ideia da compreensão do direito do trabalho como um ramo do direito e entender qual a sua essência, o conteúdo, seu objetivo, sua denominação, são aspectos que caem em todas, como um dos primeiros tópicos, né, os primeiros pontos nos principais concursos na área trabalhista, né, magistratura trabalhista, Ministério Público do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho, né, mas também tem uma base teórica importantíssima para a compreensão científica do direito do trabalho. E é claro que eu vou trabalhar esse tema com vocês, seguindo o nosso roteiro, dando realmente, encerrando a ementa, mas sempre me permitindo, quando possível, fazer ilações, fazer digressões, fazer indicações de aprofundamentos ou reflexões que possam gerar monografias de final de cursos, ou trabalhos de conclusão de curso. Na condição de coordenador, eu tenho que fazer uma supervisão, né, sobre essa questão dos trabalhos de conclusão de curso. Nós temos tutores maravilhosos que fazem a avaliação, temos professores do quadro e professores externos que fazem parte dessa avaliação, né, mas todas passam pelos meus olhos ao final. E eu fico muito feliz, já que esse curso é um curso vitorioso, é um curso que nós já tivemos diversas turmas em ver os resultados e que às vezes o indivíduo de repente está fazendo o curso e decide fazer o tema e aí diz, olha, eu tive esse tema de uma dica sua numa aula. Eu tento fazer isso em todas as minhas aulas, não somente na inaugural, dizer, olha, isso aqui pode ser um bom tema para uma palestra, para um artigo ou para a conclusão do final de curso. Uma coisa que eu digo para vocês que estão tendo essa primeira aula é, eu estou à sua disposição, eu realmente participo da coordenação acadêmica. Eu não resolvo a parte administrativa, mas a parte acadêmica sim. Então qualquer elogio, crítica, pode entrar em contato comigo, né? Eu uso todas as redes sociais, menos Tinder, né? Mas estou no Facebook, Instagram, LinkedIn, que passa, Plaxo, né, Twitter, mas o que eu uso mais, o que eu gosto mais realmente é o Instagram. Então anote meu IG, R Pamplona Filho, pode me adicionar lá e você está gostando dessa aula, gostou dessa aula, dessa ou de qualquer outra aula, tire uma foto, você assistindo a aula, alguma coisa assim, e marque, poste, e me marque, para eu poder te conhecer, porque eu sempre digo isso, os senhores vão ouvir com uma certa frequência as minhas participações em sala de aula, né? Eu sou um coroa, não é? Eu estou na magistratura e no magistério há mais de 22 anos, e dentro dessa atividade, eu tive muita resistência a trabalhar com as aulas online, sabe? Eu trabalhei muitos anos e continuo trabalhando com cursos presenciais de pós-graduação, e seja na lato sensu, as especializações, seja no stricto sensu, no mestrado, doutorado. Eu sou programa de 2 programas de pós-graduação em Direito, mestrado, doutorado da UFB e da Unifax, mas e eu sempre tive muita resistência, por quê? Porque na aula presencial, a gente tem o olho por olho, né? A gente sente se a piada funciona, se a gente sente se o indivíduo diz que entendeu, mas não entendeu, a gente para, repete, faz, a gente interage de uma forma diferente. No mundo online, no mundo das aulas gravadas, a gente não tem esse feedback imediato. E
para mim tem sido renovador, sabe? Eu confesso a vocês que é uma das coisas que me dá maior prazer mesmo na condição de professor e de coordenador. É justamente esse tipo de contato. Então você posta uma foto da aula, posta um momento que você esteja estudando alguma coisa, principalmente quem é concurseiro, né? Aquela noção do foco mesmo, direcionado, você posta uma foto lá e me marca para eu saber quem é você. Então aí eu tenho palestrado pelo país todo, né? Seja na área de trabalho, seja na área de direito civil, seja com minha banda de jazz, que é o Colunas in Concert, a gente roda o país, né? E aí nesse ponto eu tenho tido algum contato, olha, eu fui lá assistir você, né? Tive aquela oportunidade, a gente tira uma foto, eu posto nas minhas redes sociais. Isso tem sido renovador, sabe? Porque eu acho que o que a gente leva dessa vida, né, é a vida que se leva, né? O que a gente leva dessa vida são essas oportunidades, esses momentos para exercitar a alegria, a felicidade. E aí é para mim uma alegria, uma felicidade ter esse contato pessoal contigo. Então, não hesite. E eu estou dizendo, é sério mesmo, você também pode mandar e-mail para mim. Meu e-mail é fácil decorar. RPF, né, Rodolfo Pamplona Filho, rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Mas eu prefiro, se você tem alguma coisa, mas gente, mande pelo Instagram, inbox, né, melhor inbox, né, para não quero entrar na intimidade de ninguém, e aí eu lhe respondo, lhe digo, ou lhe encaminho. Se for alguma sugestão, alguma crítica, algum aperfeiçoamento, eu faço um print screen, mando para quem quer que seja, ou se for alguma coisa muito longa, aí eu peço para você mandar o e-mail com os dados todos para eu encaminhar para o pessoal da parte administrativa. Eu quero acompanhar, né, todas as questões, todos os dados, e digo com absoluta liberdade, nós estamos coordenando essa pós já há algum tempo, né, já há alguns anos, já tendo várias turmas que concluíram e já obtiveram seu título. Eu quero ter o prazer de lhe otorgar esse título de pós-graduação, né, de pós-graduado, de especialista em Direito e Processo de Trabalho, pela Estácio, em parceria tecnológica com o SES, né? Esse prazer é algo que me faz me sentir, não é juridicamente, é moralmente comprometido em tentar resolver qualquer problema que possa surgir. Não é um blefe. O senhor entra em contato com alunos dos cursos anteriores e pode perguntar quem entrou em contato comigo, se eu não teve pelo menos uma resposta, pelo menos um encaminhamento, porque é uma forma de a gente poder aperfeiçoar essas formas de comunicação, ainda mais nesse momento que as relações estão cada vez mais complexas, não é mesmo? Cada vez mais complicadas, seja as relações trabalhistas, seja as relações humanas em geral. Nós estamos vivendo ainda há alguns anos um período muito complicado no Brasil, né, de quase uma dualidade de mortadelas e coxinhas. A gente sabe lá quanto tempo isso vai durar, se ainda perdura até a eleição presidencial, e isso tem gerado, né, tribunais do Facebook, discurso de ódio. É complicado, e por isso a minha ideia é resolver problemas. Problemas existem para ser resolvidos, e tenha esse registro desse compromisso do coordenador com vocês. Beleza? Vamos começar a aula. Falar especificamente sobre noções propedêuticas de direito do trabalho. E, na verdade, é falar sobre o direito do trabalho. O que é o direito do trabalho? É ter uma visão geral do direito do trabalho. E aí eu trago um conceito de um grande professor José Augusto Rodrigues Pinto, alguém que eu tenho como uma referencial paterno mesmo, foi meu professor na graduação, né, em trabalho, em processo de trabalho, né, é um dos maiores autores do país. Eu já fiz um papeando com o Pamplona com ele. Nesse momento você pode até dar uma pausa na exibição do vídeo, dá uma pausa, aí você puxa uma janela aí no seu computador e bote lá no canal no YouTube. Olhe no canal no YouTube, canal Pamplona. Inscreva-se lá, é de graça, você não tem que pagar absolutamente nada e você vai receber todas as minhas atualizações online. E veja, na primeira temporada, porque eu sou que nem Netflix, eu estou em temporadas. Na primeira temporada do Papeando com o Pamplona, meu talk show aqui pelo SES, né, que eu entrevistei o professor Rodrigues Pinto sobre o tema do assédio moral. Foi uma entrevista muito legal. Eu acho que vocês têm que ter o privilégio de conhecer essa inteligência, né? Então, os livros dele, notadamente o Tratado de Direito Material do Trabalho, são colossos. Acho que vocês não podem perder a oportunidade de estudar e conhecer essa grande figura. E ele faz um conceito do direito do trabalho que me parece bem interessante. Pode ir para a tela?
conjunto de princípios e normas jurídicas destinado a disciplinar as relações entre empregadores e empregados nos planos de interesse individual e coletivo e entre estes e o Estado, no plano do controle e da observância do seu conteúdo de ordem pública. O que é esse conceito? Esse conceito abrange, né, todas as vertentes fundamentais do direito do trabalho, seja o direito individual do trabalho, seja o direito coletivo do trabalho, seja aquilo que se convencionou chamar de direito administrativo do trabalho, né? A noção da fiscalização do trabalho, que é também uma carreira belíssima, que vocês podem já seguir ou que podem seguir ao futuro, né? Temos vários alunos que são auditores fiscais de trabalho no curso de pós, eu tenho tido contato com alguns deles por e-mail. Então, esse campo do direito do trabalho, né, essa abrangência do direito do trabalho é fundamental para a compreensão da nossa matéria. Mas por que direito do trabalho? Não foi essa a primeira denominação desse ramo do direito que é o objeto do nosso estudo aqui na pós, né? Talvez as primeiras denominações soem parciais, soem setorializadas. Já houve quem chamasse aquilo que se tornou direito do trabalho de direito industrial. Também vale a pena mencionar a expressão direito operário, né? Um dos clássicos de Evaristo de Moraes, o Apontamentos de Direito Operário, que é, na verdade, um livro de direito do trabalho, né? Há quem pegue também, se aproxime muito da faceta coletiva e use a expressão direito corporativo, né? Ou mesmo a ideia de um direito sindical. Só que a expressão direito sindical tem sido reservada mais na contemporaneidade para, digamos assim, uma subdivisão, um subramo do direito do trabalho, que é, na verdade, ali dentro também uma subdivisão do direito coletivo do trabalho. O direito sindical como tudo aquilo que diz respeito à disciplina do sindicato como ente coletivo, né, do trabalho, né? Porque o direito coletivo, embora abrangentemente, né, ele incorpore o direito sindical, ele não se esgota nele, né? Então é preciso ter essas noções. As duas expressões, porém, mais utilizadas para denominar o direito do trabalho, né, são direito social e direito do trabalho. Pensa, isso é importantíssimo, você imaginar, por exemplo, o primeiro professor catedrático de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da USP, Cesarino Júnior, né, ele fundou o Instituto, né, Brasileiro de Direito Social, né? Então, que a ideia de um direito social para abranger essa expressão. É engraçado que no Brasil houve um grande debate entre Cesarino, já um professor consagrado, e um também já falecido professor baiano, Pinho Pedreira, que na época ainda muito jovem, né, teve um debate muito grande nos primeiros congressos de direito do trabalho no Brasil, sobre qual a dominação, qual a denominação, direito social, direito do trabalho. E em votação, na época, se escolheu o direito do trabalho, por ser uma expressão mais perfeita para denominar esse ramo. Note que a ideia é direito do trabalho e não do trabalhador, né? A ideia é que rege as relações do trabalho. Isso, para mim, que sou juiz há mais de 2 décadas, né, é preciso deixar isso bem claro, né? Quando falamos do direito do trabalho, ou, quiçá, na face processual, na justiça do trabalho, ou no processo do trabalho, é preciso compreender quais são os valores ali discutidos, e não numa dicotomia de empregado versus empregador, de mortadela versus coxinha, de quase um fla-flu jurídico, um bavi. Isso é algo que precisa ter muito cuidado, porque nós temos que respeitar as posições ideológicas, políticas de quem quer que seja. Eu tenho trazido para o curso professores com diferentes formas de compreensão do direito do trabalho, mas sempre de uma forma respeitosa, que a gente possa efetivamente garantir a pluralidade, a diversidade e o respeito à opinião alheia. Dentro dessa linha,
eu quero falar um pouquinho sobre as características fundamentais do direito do trabalho, no qual eu sigo a linha da professora Alice Monteiro de Barros, saudosa professora, foi minha avaliadora na prova oral do concurso de juiz, uma grande amiga, foi minha confreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? E Alice, ela construía a ideia das características fundamentais do direito do trabalho em 6 tópicos, né? Eu vou trazer cada um deles. A primeira é uma expressão que vem do direito italiano, de dizer que o direito do trabalho é um direito in fieri, uma tendência in fieri, ou seja, de ampliação crescente. Essa é uma característica muito evidente do direito do trabalho, que passa constantemente por transformações. E talvez na ideia, perceba que eu sou professor concursado de direito civil, né? Mas uma das questões que me levaram para o direito civil, né, e mesmo sendo juiz do trabalho, né, foi a nova visão do direito civil. Um direito civil constitucionalizado, um direito civil que tinha uma preocupação extrema com a dignidade da pessoa humana, né? Então, mas essa ideia começa no direito do trabalho. O direito do trabalho é o locus natural para pensar em preservação da dignidade da pessoa humana, né? Da mesma forma, uma segunda característica do direito do trabalho é o fato de ser um direito tuitivo, ou seja, um direito protetivo, um direito de reivindicação de classe. Isto é realmente muito importante, principalmente em épocas de reforma trabalhista, né? A gente tem que pensar com frequência a Lei 3.467, todo o curso também está atualizado com a reforma trabalhista, e nesse momento em que às vezes muda-se o foco da proteção do direito do trabalho ou do sentido do direito do trabalho, é preciso resgatar a sua essência. Porque ele é um direito revolucionário, ele é um direito de reivindicação, ele é um direito que tem na sua gênese, mas também na sua aplicação a posteriori, um discurso de contra-majoritário. Isso é muito interessante mesmo, né? Por quê? Porque ele está ligado à proteção de um dos sujeitos pela desigualdade natural que ela soa. Terceira característica, o cunho intervencionista. Esse é um ponto interessantíssimo, porque a maior parte das nossas normas, tradicionalmente trabalhistas, elas são cogentes, imperativas, né? Sem prejuízo, obviamente, da existência de normas dispositivas, mas a atuação do direito do trabalho é evidentemente dentro de uma ideia de dirigismo contratual, de uma ideia de imperatividade da norma. Isso aqui é muito importante, sabe? A ponto no passado, eu que ensino há tanto tempo, né, as pessoas, algumas chegavam a afirmar que o direito do trabalho não era direito privado, era direito público. Por quê? Porque tinha essa característica mais forte, intervencionista, em contraponto ao direito civil tradicional. Eu vou voltar a falar sobre isso no próximo bloco, mas isso é algo que é muito importante mesmo para compreender a matéria. Uma quarta característica que nos parece bastante relevante é o caráter cosmopolita. Por quê? Porque o direito do trabalho é evidentemente influenciado por normas internacionais. Note que temas como o dumping social, né, eles são temas relacionados à tutela trabalhista. A gente fala da China, né, fala da forma como em função de uma superexploração da mão de obra, uma redução de custos, né, sem garantir nessa exploração da mão de obra o patamar mínimo civilizatório, né, e nesse ponto gerando um dumping, né, que é um conceito econômico, mas social, né? Então, note que o papel da OIT, isso é algo que é sintomático. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem mais associados do que a ONU. E a OIT é anterior à ONU, porque a OIT é da época da Liga das Nações. E isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque a ideia de normas trabalhistas, a preocupação com normas trabalhistas no mundo como um todo, é uma forma de se combater o dumping social, combater estas formas de redução. Então, por isso, ter normas trabalhistas em um patamar civilizatório que seja aceitável para várias nações é uma forma, né,
obviamente, não deixar aviltar a dignidade, mas também de garantir patamares civilizatórios, né? Outra característica importante é o fato dos institutos jurídicos mais típicos do direito do trabalho terem ou serem de uma ordem coletiva socializante. Ou seja, eu falo isso quase como um sintoma. Ó, o Código de Defesa do Consumidor fala de convenção coletiva de consumo, mas isso é raríssimo. Isso é algo que acaba sendo uma situação mais acadêmica do que propriamente prática. A Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, todas as normas coletivas de trabalho são no nosso dia a dia. Por quê? Porque como se trata de um ramo do direito que trabalha com aspectos de massa, de coletividade, né? Esse ramo fica muito visível, né, essa ordem coletiva ou socializante nos institutos jurídicos. A importância do direito coletivo para o direito do trabalho é evidente. Eu falo isso com muita liberdade, porque nós sabemos da importância da tutela dos direitos transindividuais em geral, a ideia da importância da lei da ação civil pública, do Código de Defesa do Consumidor, mas perceba que na praxis, na pragmática, onde isso se visualiza com mais clareza é no direito do trabalho. É nesse ramo que nós vemos efetivamente uma atuação coletiva mais forte dos interlocutores desse ramo. E, finalmente, o fato de ser um direito em transição. E essa característica é ainda mais forte nesse momento. Se o direito do trabalho é um direito que se renova, que se transforma, né, essa característica de transformação me gera certa uma reflexão, que eu, com base até no pensamento do professor Marcelo Neves, eu ficava analisando se o direito do trabalho não seria um direito autopoético, né, um direito que se retroalimenta, porque a gente pega às vezes institutos de outros ramos e incorporamos como se nós fossem, né? Nós pensamos, o aviso prévio não começa no direito do trabalho, o aviso prévio começa lá no direito comercial, a gente incorpora, as pessoas pensam que é uma regra trabalhista. Estabilidade é um conceito que vem tanto do direito administrativo, como veio de uma relação atuarial, não é mesmo? Quando a gente pensa que a primeira lei no Brasil sobre estabilidade do emprego não foi para proteger o trabalhador, mas sim para proteger uma caixa de previdência, que é a Lei Eloy Chaves, né? Nós temos aí uma incorporação de institutos, né, que vem de outros ramos e que nós fazemos e damos uma visibilidade muito maior. Até no aspecto processual, isso é muito evidente. Toda vez que eu vou dar aula de processo de trabalho, eu vou falar sobre Bacenjude, por exemplo, né? O Bacenjude é algo que começou na justiça comum, convênios via STJ. Só que um ano depois que foi para a justiça do trabalho, a justiça do trabalho bombou, né? Top hits. A gente passa a atuar de uma forma muito mais evidente. É claro que nesse período complicado do Brasil, nesse período de rediscussão das relações de trabalho e do próprio poder judiciário como um todo, nele incluído o trabalhista, né? Essa visão, essa ideia de transição se torna ainda mais forte, né? Qual é o futuro do direito do trabalho? Qual é o futuro da justiça do trabalho, né? Se você me permite também aqui uma outra pausa, você dá uma pausa aqui nessa minha gravação, puxa uma aba e dá uma olhada também, salvo engano, na quarta temporada, salvo engano, no episódio de setembro, que eu fiz com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, lá do Papeando com Pamplona, né? A gente fez um papeando sobre o fim da justiça do trabalho, né? E aí a gente só pensa, o fim da justiça do trabalho, o final? Não, o fim também pode ser a finalidade, né? E essa discussão com ele foi muito interessante. A gente gravou no próprio TST, né? E foi um episódio muito visto, muito discutido, com muita repercussão. Até hoje há nesse ponto alguns aspectos que merecem um destaque especial, e eu diria, não deixe de ver. Por quê? Porque isso vai ampliar seus horizontes. Uma coisa que digo para vocês no encerramento desse bloco é, eu vou fazer com frequência essas observações, de pause aqui e
olhe aí o link tal. Por quê? Porque é importante, como jurista da contemporaneidade, como um pós-graduando, que você não se limite à aula, não se limite ao texto complementar, que você amplie seus horizontes, que você possa aprofundar ao máximo e trazer para o seu futuro e para o futuro do direito do trabalho uma visão efetivamente aprofundada. Eu serei o seu maior aliado nesse seu curso de pós-graduação online. No próximo bloco, nós vamos continuar essa parte introdutória do direito do trabalho.